Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria enorme estar aqui com vocês no terceiro Como Nasce Gen, compartilhando um pouco do que eu venho estudando e aprendendo, enfim, nessa área fascinante. Meu nome é Sheila Alves Gonçalves, sou bióloga, formada pela Universidade Regional do Cariri, que é a URCA, e hoje a gente vai falar sobre um tema que conecta a ciência básica, a saúde, a inovação, enfim, que é a citoproteção celular frente a metais tóxicos, que traz, apresenta e discute, enfim, algumas evidências atuais sobre mecanismos celulares, moleculares, enfim, de defesa frente a estressores tóxicos, com ênfase também, é claro, em alguns compostos naturais que apresentam ação citoprotetora, sendo que o objetivo central é justamente mostrar como a investigação em histologia e biologia molecular pode contribuir para a compreensão da toxicidade por metais tóxicos. E, a partir disso, abrir caminhos para aplicações biomédicas, sejam elas preventivas, enfim, terapêuticas, enfim, dentre outros. Cerca disso, é interessante que a gente possa, de início, trazer uma certa descrição, que esses metais tóxicos, antes chamados de metais pesados, são componentes que estão presentes naturalmente no ambiente. No entanto, em algumas situações, concentrações, enfim, eles chegam a serem poluentes, chegam a poluir o meio ambiente de forma persistente. Isso ocorre justamente a partir das atividades antrópicas, principalmente, que quando associadas às crescentes demandas, que estão ligadas intimamente à subsistência, ao bem-estar humano, bem como aos diversos impactos que têm sido gerados direta ou indiretamente, tende a afetar os serviços ecossistêmicos. Tudo isso é de grande importância para que a gente possa identificar os impactos, para que a gente possa desenvolver uma gestão territorial mais adequada e efetivar melhores medidas, um melhor planejamento de medidas de prevenção, controle e ou mitigação dos efeitos danosos desses metais, ou até mesmo buscar otimizar os efeitos benéficos, visando principalmente lograr que as atividades antrópicas elas sejam sustentáveis, cada vez mais sustentáveis ao longo do tempo. De modo geral, a exposição humana a metais tóxicos ocorre por diversas vias, diversas formas, sejam elas a partir da respiração, enfim, inalação, no caso de seres humanos, inalação, ingestão de água, solo, enfim, contaminado, a partir da cadeia alimentar, as próprias plantas, animais, enfim, eles sofrem os danos, os efeitos, desses compostos tóxicos, e a acumulação, essa bioacumulação dessa toxicidade ao longo da cadeia alimentar, das cadeias biológicas, pode levar a diversos efeitos tóxicos, diversos riscos ambientais, que afetam tecidos, sistemas orgânicos dos mais diversos organismos, dos mais diversos corpos. E essa toxicidade por metais dependem principalmente da dose, da via como chegou naquele indivíduo, da duração da exposição, da extensão da bioacumulação, dentre outros fatores. E aí a gente tem justamente esse intercalar de ideias que as atividades antrópicas, quando associadas às ações de contaminação, as mais diversas ações tendem a desencadear a contaminação, sendo que a contaminação efetivada pelos metais tóxicos é uma das principais contaminações que trazem mais riscos ambientais e principalmente uma toxicidade mais exacerbada que desencadeia em diversos impactos ao meio ambiente, impactos sociais, impactos à saúde, impactos, enfim, socioambientais de modo geral. E a partir daí a gente traz um questionamento, que é como é que chega no corpo daquele indivíduo, daquele organismo, e como é que aquele organismo responde.
como é que ele se defende, digamos assim. Então, o objetivo é justamente que a gente possa mostrar como é que essas células reagem diante dos metais tóxicos, diante dos estressores tóxicos, nesse caso especificamente os metais, e que a partir disso a gente possa compreender como é que esses compostos naturais eles podem atuar como aliados nesse processo de proteção, assim como a gente vai buscar compreender um pouco dos mecanismos moleculares, mecanismos, enfim, técnicas que possam estar envolvidas biotecnologicamente e no contexto da biomedicina também, acerca dessas descobertas. Sobre isso, pensem só. Se uma célula do nosso corpo é como se fosse uma pequena cidade e vem e adentra um invasor perigoso, que no caso seria o metal tóxico dentro dessa cidade, o que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece nessa cidade? Como será que as células, começa a se proteger? O que a gente pode aprender de aplicações biomédicas nesse contexto? Então, o impacto dos metais tóxicos prejudiciais, são exacerbadamente amplos e estão muito ligados à capacidade de interferir nos mecanismos de defesa antioxidantes, principalmente quando a gente considera a interação com a glutationa intracelular, que é a GACH, com grupos sulfidrilas de enzimas antioxidantes, com superóxido desmutase, a catalase, glutationa peroxidase, glutationa redutase, dentre outros sistemas enzimáticos. Então, sabe-se que os metais eles interferem nas vias de sinalização e afetam diferentes processos celulares, incluindo o crescimento, proliferação, sobrevivência, metabolismo e apoptose celular. Sendo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre como pode ter influenciado, como influenciou nesses fatores, Por exemplo, cádmio é um metal que pode afetar a proteína BCL2, que está envolvida com a morte mitocondrial por meio da superexpressão do BCL2 antiapoptótico e da supressão também, é claro, que de alguns mecanismos pró-apoptóticos. Então, se ele vai interferir na apoptose celular, se eu tenho uma célula que é diferenciada, que sofreu uma transformação maligna, a partir de algum radical livre, ou ações próprias do nosso corpo que tendem a acontecer normalmente. No entanto, se esse metal ele vai interferir, pode ocasionar, ele pode acabar aumentando, a partir dessa interferência, dessa interação, ele pode aumentar a resistência de algumas células de transformação maligna no corpo, desencadeando, por exemplo, o câncer, que é como a gente vai abordar em seguida, que é o quê? O impacto dos metais tóxicos, aqui ainda está pesados, mas agora eles já são chamados de tóxicos, na integridade celular, especificando alguns fatores que vão desde o estresse oxidativo, danos ao DNA e a apoptose celular, sendo que a gente especifica nesse caso quanto os radicais livres, aqui, eles tendem a influenciar no desenvolvimento de doenças como câncer, enfim. E tudo isso em consonância com a participação dos fatores externos, das ações das mitocôndrias, bem como outros. Então, o aumento dessas espécies reativas de oxigênio, assim como outros componentes oxidantes, pode resultar na oxidação de proteínas, pode impactar também em alguns outros tipos de células, que alterar vias de sinalização, causar danos ao DNA, como eu disse, alterar alguns outros fatores, assim como influenciar em algumas reações, interações, enfim, alterações epigenéticas, mudanças gênicas, dentre outros fatores que podem desencadear no câncer. A gente tem aí
um esquemazinho que mostra bem, né? Como os fatores externos ou ambientais, eles em acordo, né, juntamente com outras fontes, como as mitocôndrias, as próprias podem desencadear espécies reativas de oxigênio, causando a oxidação de proteínas e alterações de vias de sinalização, resultando em danos ao DNA, expressão gênica, alterações epigenéticas e outros resultados que causam câncer, assim como demais doenças. E a partir disso a gente destaca aqui o quê? Que metais como mercúrio, alumínio, cobre, chumbo, enfim, eles são, e demais outros, né? Mas esses em específico são considerados os principais poluentes com potencial carcinogênico, com potencial mutagênico, citotóxico, e, enfim, bem como podem causar alterações nas propriedades celulares. Se ele vai afetar a célula, essa célula ou ela morre, ou ela fica modificada de modo que pode trazer danos àquele organismo. Então, ou mesmo ela pode acabar reagindo, que é o que a gente gostaria. Mas também é uma reação que, como é que ela vai reagir? É uma reação positiva ou é uma reação negativa? Então, todos esses fatores devem ser estudados biotecnologicamente e biomedicamente para que a gente possa desenvolver melhores técnicas, melhores aplicações, enfim. Principalmente considerando a atual situação mundial, em que é muito difícil reduzir a poluição, é muito difícil reduzir como vai chegar na gente. Mas se a gente puder compreender como é que está chegando, se a gente puder compreender quais os fatores estão envolvidos, tudo fica melhor e mais fácil de se resolver, né? Mas enfim, continuando. Tudo isso, todos esses potenciais de alterações, enfim, causados por esses metais, se deve principalmente ao fato da alta taxa de persistência desses metais, uma vez que eles não são biodegradáveis e, como consequência, eles acabam se acumulando nos solos e demais organismos vivos, desencadeando diferentes e diversos efeitos tóxicos. Sendo que, dentre eles, como eu disse, né, a gente pode citar estresse oxidativo, danos ao DNA, apoptose, enfim. O alumínio, por exemplo, ele exibe uma atividade pró-oxidante, ou seja, ele causa a oxidação, promovendo a produção de espécies reativas de oxigênio, que são esses EROS, enfim, que resultam nesse estresse oxidativo. Então, esse mecanismo também acaba reduzindo a eficácia de algumas enzimas antioxidantes e, enfim, dentre outros danos. Isso pode acontecer de diferentes formas, sejam nas células dos indivíduos, enfim, assim como sendo, por exemplo, um fator impeditivo ao desenvolvimento de algumas células e espécies, enfim, vegetais, de interesse agrícola, de interesse enfim, de modo mais generalizado, voltado para a agricultura, voltado para o consumo, causador também de diversas enfermidades em animais, em humanos, em plantas, enfim. Então, tais agentes xenobióticos, eles tendem a afetar a sobrevivência e a saúde dos organismos vivos, além de causar degradação do ecossistema, eles serem tóxicos ao meio ambiente, à sociobiodiversidade. E quando a gente vai pensar a longo prazo, né, eles afetam a saúde pública, uma vez que, por exemplo, a intoxicação por metais envolve, digamos que, complexos e multidimensionais efeitos. Então, desde alterando a permeabilidade da membrana celular, afetando a síntese, bem como a inibição da atividade enzimática, proteínas, enfim, e alterando a própria homeostase celular, causando danos a órgãos, sistemas, funções próprias dos organismos vivos. E a gente pode citar que o excesso desses radicais livres, dessas espécies reativas de oxigênio, tende a danificar as células também principalmente por as vias básicas de peroxidação lipídica das membranas, modificação oxidativa de proteínas e danos ao DNA, que são causados, como eu disse, sobretudo devido à atividade
pró-oxidante, resultando em estresse oxidativo, prejudicando principalmente as proteínas e os lipídios celulares. Cerca disso, a gente traz também alguns principais danos que estão associados e que a gente vê mais comumente relatado, que são os danos causados. Os danos causando alterações cerebrais, anemias, bem como outros demais danos, só que a gente vai citar 3, né? As alterações cerebrais. Acerca das alterações cerebrais, a gente pode citar que elas basicamente acontecem a partir do acúmulo desses metais, acúmulo desses compostos tóxicos no cérebro, afetando a função, sendo que, quando presentes em quantidades elevadas, eles causam danos principalmente aos neurônios, levando a alterações cognitivas. E essas alterações não são só cognitivas, mas também, é claro, que comportamentais e emocionais. Sendo que, para exemplificar, a toxicidade por mercúrio, ela pode resultar em tremores, alterações de humor, ansiedade e até mesmo comportamentais, no sentido do comportamento das funções cognitivas de memória, concentração, enfim, dentre outros danos ao cérebro, né? Outro sistema, outras funcionalidades e doenças associadas é a anemia, sendo que a exposição a metais como chumbo pode inibir a produção de hemoglobina, que é a proteína presente nos glóbulos vermelhos, que vai transportar o oxigênio, e a inibição do transporte, né, do oxigênio presente nessa hemoglobina vai resultar em anemia. Ou seja, acaba interferindo, né, na homeostase celular. Outro exemplo que a gente pode citar agora para anemia é a presença do chumbo, que quando presente nessas células, né, interfere com várias enzimas que estão envolvidas na síntese da heme, que é um componente da hemoglobina. Então, se ele está interferindo com essas enzimas da heme, né, da síntese da heme, vai levar a uma diminuição da produção de glóbulos vermelhos e, consequentemente, a uma incapacidade de transportar oxigênio eficientemente. Então, pessoas expostas a altos níveis de chumbo, especialmente, a gente associa já a doenças de trabalho, enfim, especialmente trabalhadores industriais, crianças em ambientes contaminados, enfim, esses grupos de risco, né, esses indivíduos que estão em grupos de riscos principalmente, correm o risco de desenvolver anemia, que se manifesta com fadiga, fraqueza, palidez, dificuldade de respirar, enfim. E aqui eu cito os sintomas, sinais e sintomas, mas como uma forma de alerta. Só que a gente sempre, é claro, né, que tem que buscar exames, buscar recomendações médicas corretinhas, né? E outro tópico, como eu disse, eu ia citar 3, são os problemas renais. Sendo que os rins, eles são, como todos sabemos, né, são órgãos vitais que são responsáveis pela filtração e excreção das toxinas presentes no sangue. No entanto, se a exposição a metais como cádmio, chumbo, mercúrio, enfim, nesses órgãos, pode acabar sobrecarregando esses órgãos e causar danos significativos. O cádmio, por exemplo, ele é conhecido pela sua nefrotoxicidade. E quando acumulado nos rins, ele pode interferir a função renal, levando a proteinúria, que é basicamente a perda de proteínas na urina. E, eventualmente, né, desencadeia a insuficiência renal. Então, a exposição crônica ao chumbo, enfim, pode levar também a nefropatias induzidas pelo chumbo, que é uma condição caracterizada pela própria diminuição da função renal e pelo aumento da pressão arterial. Então, quando esses metais eles chegam a danificar as células renais, eles vão causar inflamação, resultando em um comprometimento da capacidade dos rins filtrarem as toxinas e os resíduos do corpo. Dando continuidade,
a gente tem aqui basicamente, né, uma representação dos modelos celulares que podem ser utilizados, né, em estudos de toxicidade. Como eu já disse, muitas pessoas utilizam células que são muito próximas às células dos rins, células cerebrais, neurônios, enfim. Só que é muito difícil trabalhar com essas células. Então, outras pessoas utilizam células mais simples, digamos assim, né? Células de procariontes, eucariontes, de bactérias, de plântulas. Por exemplo, a gente tem alguns trabalhos com células de bactérias e de plantas, com o qual nós verificamos como é que a toxicidade de metais tóxicos como mercúrio, como alumínio, tendia a se desenvolver nesses organismos, não só no quesito de continuidade da célula, mas como é que ela se comportava, como é que se comportava nessas células. Por exemplo, no quesito de células vegetais, a gente viu como é que o cloreto de alumínio ou alumínio isolado e outras combinações tendiam a interferir na germinação de células de lactocasativa, que é a alface. Não só na germinação, mas no desenvolvimento, no crescimento, no tamanho da radícula, do colículo e outros compostos que estão associados. E não só trazendo essa abordagem de toxicidade de metais, a gente também traz a possibilidade de utilizar estratégias, de utilizar técnicas quanto à melhoria de estudos. Por exemplo, a gente pode utilizar células que já foram estressadas com esses metais para vislumbrar uma possível melhora no quesito de buscar uma biorremediação. Outra coisa é melhorar o desenvolvimento de uma plântula que já está em um solo sobrecarregado de um metal tóxico. Ainda trazendo para aquele contexto de uma condição de trabalho exacerbantemente tóxica, por exemplo, o cádmio é um elemento tóxico sendo que o ser humano ele pode ser exposto no seu ambiente de trabalho, no meio ambiente, e a propriedade toxicológica do cádmio, por exemplo, é sua meia-vida, que é muito longa no corpo humano. Então, se ele fosse absorvido, ele vai se acumulando no corpo humano, principalmente no fígado. E o fígado ele vai gerenciar esse metal, eliminar por meio de diversos mecanismos. Só que ainda assim a gente tem muitas dúvidas, muitas respostas celulares e fisiológicas que são executadas nessa tarefa e que podem acabar também desencadeando a diversos danos, como eu disse, né, hepáticos, danos aos rins, enfim, variando desde esteatose, esteatohepatite, carcinoma hepatocelular, enfim, e demais danos. Então, quando a gente entende mais especificamente como é que está acontecendo essa toxicidade e a resposta dessas células a esses compostos tóxicos, a gente pode vislumbrar possíveis medidas de prevenção e contorno dos danos. Então, a progressão desses danos, no caso hepático, induzido pelo cádmio, é complexa, só que ela já tem sido bem reconhecida no contexto de uma resposta celular, que a depender do tempo que o metal está presente, ele pode variar seu estresse oxidativo, apoptose, adipogênese, pode desencadear algumas falhas de autofagia, interações com outras proteínas, com outros receptores, enfim. Então, por exemplo, quando a gente compreende que tem a glutationa, que é um tripeptídeo que vai conter cisteína, que é um dos principais antioxidantes intracelulares. Quando a gente compreende que, além de diminuir os radicais livres, reduzir o acúmulo na célula do metal, né, na célula,
e demais funções, a gente pode vislumbrar possíveis utilizações desses compostos. Então, a GHS, né, que é a glutationa, ela diminui a concentração desses compostos tóxicos. A interação dele com esse composto tóxico pode alterar o sistema antioxidante, enfim, diversas condições podem acontecer nesse meio termo, desde a inserção desse composto tóxico no organismo até a sua saída. Dando continuidade, a gente vai abordar brevemente acerca da relevância biométrica e translacional. O que é isso? O quanto é interessante que a gente possa focar em medidas de prevenção de doenças associadas a metais tóxicos, né, metais pesados. O quanto é interessante que a gente possa também considerar o quanto a toxicologia ambiental associada a metais, associados a outros compostos tóxicos também, está diretamente associada à toxicologia ocupacional. Como eu disse, um trabalhador pode se contaminar facilmente se a condição de trabalho dele não lhe direcionar, não lhe proteger, não lhe der medidas de cuidado durante, antes e depois. E o quanto a gente tem de potencial para terapias, principalmente naturais, baseadas em compostos antioxidantes. É importante que a gente possa valorizar os compostos naturais, principalmente a partir de pesquisas etnobotânicas, etnobiológicas e partindo para pesquisas mais não tão descritivas, não tão pessoais, mas que envolvam mais ensaios laboratoriais, de screening, de análises genéticas, enfim. Então, muitas vezes, quando a gente fala em ciência básica, a gente pergunta, mas para que serve? E é aqui que está a ponto. E quando a gente faz, o que a gente faz no laboratório pode se transformar em prevenção e até mesmo em terapias futuras. E acerca disso, a gente traz, digamos que um esboço de como reduzir a exposição a metais tóxicos, como proteger sua saúde, como se cuidar de modo geral, não só nesse contexto, mas alguns, digamos que tópicos básicos que vão desde o consumo ideal, adequadozinho, de água, e água de qualidade, água filtrada. E é interessante que a gente até possa se questionar. O que eu estou falando quando eu falo de água de qualidade? Porque a gente não tem mais essa água de qualidade. Mas uma água filtrada que a gente use filtros de água que removam os metais tóxicos como chumbo e mercúrio, enfim. Que sejam efetivamente escolhidos alimentos orgânicos, que são alimentos menos propensos, não estou dizendo que não tem, são alimentos menos propensos a conter pesticidas, bem como outros metais tóxicos, bem como passado por outros processos que tendem a inserir esses metais cada vez mais na nossa cadeia, no nosso consumo diário. Além disso, que sejam evitados produtos contaminados. Como é que eu vou saber que esse produto é ou não contaminado? Que a gente analise a presença de metais no rótulo, o processo de fabricação, principalmente em produtos de consumo diário, especialmente cosméticos e itens importados. Tenham sempre cuidado com frutos do mar, uma vez que peixes de frutos do mar, como atum e peixe-espada, eles, segundo alguns trabalhos, já foram identificados com altos níveis de mercúrio. Então, é interessante que a gente tenha um cuidado grande com esses animais, esses alimentos, enfim, não só na alimentação, é claro, né? E, ademais, que sejam realizados exames de saúde regulares, como os testes de mineralograma, que podem detectar níveis elevados de metais no corpo, assim como, permitindo, é claro, que uma intervenção mais precoce, enfim, assim como
que sejam feitas cada vez mais pesquisa, que a gente possa investir em pesquisa. E acerca disso eu ressalto a importância de avaliar cada vez mais, principalmente, como eu disse, né, compostos naturais com ação citoprotetora, com ação focada na remediação e mobilização desses compostos. E aqui a gente destaca, né, o quanto, considerando a realidade crescente de contaminação por metais, diversas tecnologias elas têm se apresentado como potenciais solucionadoras dessa problemática. Então, a partir disso, a gente destaca especialmente algumas tecnologias de biorremediação, que são tecnologias baseadas em processos biológicos, em processos que utilizam organismos, né? Sendo que entre as principais abordagens de correção da contaminação, a gente tem as de mobilização, imobilização, fitorremediação, bioestabilização, contenção biológica e a própria remoção. Sendo que a fitorremediação, eu destaco ela, né, porque ela utiliza espécies vegetais para captura, remoção, armazenamento, estabilização de metais para descontaminar de solos antes contaminados. Então, esse processo ele ocorre mediante a absorção da fração biodisponível dos contaminantes que estão existentes naquele local, principalmente nas raízes, caules, folhas, enfim, e pode se apresentar de diferentes maneiras, é claro que a depender da espécie, enfim, das condições do meio em que aquela espécie vive, mas a gente tem que investir cada vez mais nessas técnicas. E ademais, interessante que a gente possa utilizar estratégias baseadas em micro-organismos, plantas, enfim, cresce imensamente atualmente o uso de compostos bioativos derivados principalmente de metabólitos secundários, sendo que desses a gente pode citar compostos fenólicos como flavonoides, uma vez que esses flavonoides eles já foram descritos cientificamente com potencial antioxidante e capacidade de atuar como quelantes de metais, agentes de mitigadores de estresse oxidativo induzidos por metais, bem como outros agentes. Então, aplicar esses compostos nessas plantas, essa aplicação está fortemente respaldada não só nos saberes tradicionais, advindos da etnobotânica, como eu disse, mas também comprovados a partir de uma análise da sua composição fitoquímica, de ensaios, enfim, laboratoriais. Então, os flavonoides, no caso, eles estão entre os compostos fenólicos mais abundantes em vegetais. Então, se a gente considerar toda essa gama, se a gente aproveitar todo esse potencial, a gente vai chegar a promissoras, a ferramentas promissoras para a mitigação desses danos causados por metais, sejam eles alumínio, mercúrio, que são os principais, assim como outros não tão conhecidos, mas que às vezes os que a gente não conhece são os que estão causando mais danos, né? Principalmente contribuindo para processos de biorremediação, como eu disse, quanto para outras aplicações biotecnológicas. Então, compreender esses mecanismos de toxicidade e desenvolver estratégias que mitiguem seus danos são essenciais para que a gente possa buscar a preservação dos ecossistemas e a manutenção da saúde ambiental global, certo? Então, para concluir, a gente compreende que esses metais eles causam estresse celular profundo, como a gente viu de modo geral, né? Onde é que eles afetam, sobretudo, né? Onde é que eles afetam, exemplos, como é que a gente pode buscar cada vez mais e instigar a população a se cuidar também, né? Mas também compostos naturais, eles podem ser utilizados para proteger nossas células. E a citoproteção, como eu disse, é, portanto, um elo importantíssimo entre a ciência básica e a inovação em saúde. Espero que essa palestra inspire vocês a pensar não só nos riscos ambientais, mas também nas soluções que podemos construir a partir da biologia molecular. E a gente tem as nossas referências
e agradeço pela atenção, pelo interesse, enfim. Agora eu quero ouvir de vocês dúvidas, comentários e até mesmo sugestões de como aplicar esse conhecimento nas diferentes áreas da pesquisa. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!